Muito bem, retornando aqui, esperando o pessoal chegar. Eu vou ter que depois mexer na configuração do meu Instagram, que tem alguma coisa que eu não estou conseguindo fazer com relação a salvar a live. Eu salvei a live no IGTV, viu, gente? Eu não sei por que o Instagram deu essa opção. Normalmente eu salvo a live na própria página ali da transmissão ao vivo, mas dessa vez ele deu a opção de salvar pelo IGTV. Bom, eu salvei pelo IGTV para não perder a live, porque ela depois vai ser publicada lá na página nossa do Facebook. Depois eu vou procurar direitinho para ver como é que tá, porque se não tiver salvo, eu vou ter que dar essa aula ao vivo amanhã. Não vai ser problema, é um prazer para mim dar aula e falar sobre essas coisas, porque é um assunto que eu gosto demais. E gosto também de poder transmitir para os irmãos. Mas é um trabalho extra. Mas vamos lá, no final vai dar tudo certo, tá bom? Esse prazer que eu tenho é parte do meu ego, é parte de quem eu sou. É parte daquilo que é o assunto e o tema que nós estamos falando aqui. Tá bom, gente? Bom, falamos então na live anterior aqui do conceito de diferenciação e da necessidade que nós temos, portanto, de saber lidar com as pressões externas. Então, é parte da nossa capacidade de lidar com pressões externas tem a ver diretamente com o que a gente pensa a respeito de nós mesmos e com a capacidade que nós temos de nos conhecer. Veja, deixa eu pegar um insight aqui que é muito interessante. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem uma dificuldade muito grande de diferenciação em muitos aspectos. Por quê? Porque quando eu entendo quem eu sou e qual é o meu propósito na vida e qual a minha missão de vida, vamos dizer assim, eu consigo encontrar afinidades com aqueles que me cercam e também encontrar diferenças com aqueles que me cercam. Então, por exemplo, um amigo ele pode não gostar do que eu faço, não respeitar, tirar sarro, não concordar, e ele pode ter um estilo de vida diferente do meu também, e no entanto eu posso continuar respeitando e me relacionando com ele. Eu posso não concordar com você, e você pode não concordar comigo, mas eu posso falar com você. Eu não preciso me afastar de você, eu não preciso te rejeitar, e eu não preciso te criticar para me autoafirmar, para dizer, você não é nada e eu que sou o bom. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem muita dificuldade com isso, tudo é muito polarizado, tudo é muito binário. Ou você é 8 ou você é 80, ou você é esquerda ou você é direita, ou é preto ou é branco, ou Enfim, você já entendeu o que eu quis dizer, né? Eu pensei algumas coisas que eu não posso verbalizar aqui. Mas assim, há uma dificuldade muito grande, é tudo muito Fla-Flu, muito Palmeiras e Corinthians. Não tem meio termo. Não tem a ideia de você viver um estilo de vida e ser autêntico naquilo que faz parte da sua essência e não olhar para o outro e falar assim, não, eu respeito o outro, eu amo o outro, posso não concordar, mas eu respeito. Geralmente o que se espera ou é que você viva numa situação totalmente oposta, tem uma barreira aqui, não chega perto. Ou existe o outro extremo, que é você viver em função da aprovação do outro, que é complicado também. Ou seja, aquela coisa bem pós-moderna que nós já falamos aqui em outras aulas, né? Não existe verdade absoluta. Então, se não tem uma verdade absoluta, toda verdade é verdade. E aí eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e fica tudo fragmentado, e para que eu possa ter uma boa relação, eu tenho que experimentar um pouquinho de cada verdade. Isso não é verdade. Para ser redundante, isso também não é verdade. Ok? Então, há todo esse aspecto que precisa ser considerado para que a gente possa validar as nossas aquilo que nos faz ser o que nós somos, sem que a gente precise que outros estejam aprovando o tempo todo, ok? Então, considerando que Jesus foi 100% verdadeiro a si mesmo,
Um cara que individualmente era diferenciado e que verdadeiramente conhecia o seu propósito de vida e vivia em função dela. A gente tem uma escala aqui. Eu não vou trabalhar essa escala aqui no texto, não é nosso propósito, não dá pra gente fazer essa avaliação agora, mas vale como reflexão para você. Se você tem o livro, há uma parte nesse capítulo onde você tem uma escala de 0 a 100, usando Jesus como parâmetro para você perceber o quão diferenciado e verdadeiro a si mesmo você é. Tem uma escala de 0 a 25%, de 25% a 50%, de 50% a 75% e de 75% a 100%. Nesse nível poucas pessoas agem. Não é? Não se sinta culpado se você não estiver nesse nível. Apenas te conheça. Se conheça para que você possa chegar num nível mais alto. Tudo bem, gente? Como é que nós vamos então desenvolver o nosso verdadeiro ego? Como é que eu vou desenvolver autenticamente quem eu sou? Então, há aqui 4 sugestões ou orientações para que a gente desenvolva o nosso ego, entendendo tudo que nós conversamos aqui. Primeiro, preste atenção ao seu interior. Olhe para dentro de si. Olhe para quem você é, para quais são as suas questões, para que você possa se conhecer verdadeiramente. Por exemplo, você tem o hábito de ficar sozinho consigo mesmo e de ter um tempo de solitude. Veja, solitude é diferente de solidão, tá? A solidão é um sentimento de estar-se sozinho e um sentimento desconfortável. Solitude é um tempo que você reserva para si, seja lá onde for. Em casa, no escritório, na sala, no quarto, no banheiro. Um lugar que é para você. Fazendo uma caminhada. Caminhada é muito bom para isso, porque tem toda uma questão fisiológica de respiração, de serotonina, etc., que ajuda você a ter um bem-estar. Mas assim, não tem que ser. Pode ser. Mas não precisa ser isso exatamente. Mas que você tenha a capacidade de ouvir a sua voz interior. Que você tenha condições de conversar consigo mesmo. E aí, como é que você pode fazer essa solitude? Faça perguntas para si mesmo. Então, quando você começa a pensar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre suas emoções, sobre a sua família, começa a fazer perguntas. Por que eu ajo assim? Por que eu sinto aquilo que eu sinto? Uma coisa que eu tenho feito muito em momentos de solitude é pegar algumas emoções que eu tenho sentido ao longo do dia, às vezes nem no momento de solitude, às vezes eu faço essa pergunta para mim na hora mesmo, mas depois no momento de solitude eu volto a fazer essas perguntas. Então, por exemplo, quando eu ouço uma opinião que me afeta, que eu não gosto, que me faz sentir mal, eu guardo aquilo comigo e depois eu faço uma pergunta, não para a pessoa que falou aquilo, mas para mim. Eu começo a perguntar, por que eu me senti como eu senti? Por que quando aquela pessoa falou aquilo, eu senti aquela emoção? Ou, se eu fiz alguma coisa que depois eu fiquei chateado com a minha própria atitude, depois eu começo a perguntar, por que eu agi desse jeito? Ou se eu tenho um desejo que, por alguma razão, é um desejo que eu ainda não estou conseguindo alcançar, ou que me incomoda de alguma forma, depois eu pergunto, por que eu estou desejando isso? Entenderam a lógica, gente? É começar a fazer perguntas a respeito de si mesmo. Perguntas sobre quais são as minhas motivações, quais são os meus sentimentos a respeito de determinadas coisas, quais são os desejos que eu tenho, quais são os meus sonhos. Porque quando eu começo a fazer perguntas para mim mesmo, começa a surgir uma dinâmica de autorreflexão em que as respostas começam a surgir. E essas respostas são importantíssimas para que a gente comece a se conhecer melhor. Eu permito que os meus pensamentos venham paulatinamente à tona. Se diz que acabou de descobrir que vive em solitude. Pois é, isso pode ser uma coisa boa. Depende muito do que você faz com as suas respostas. Se o que você está fazendo com as suas respostas está te trazendo benefício, significa então que você está amadurecendo. Tá ok?
Agora, se as suas respostas não te levam para uma ação positiva, então você está só fazendo autorreflexão, que não é ruim em si mesmo, mas ainda não está trazendo uma transformação necessária que você precisa ter. Por um lado, significa que você se conhece. Isso é bom. Por outro lado, faz parte do processo de autoconhecimento também, isso, benefícios. Faz parte do processo de autoconhecimento usar esse conteúdo para levar isso a uma questão prática. Não é? Então, Jesus fazia isso muitas vezes. Você pode ver que Jesus, em determinados momentos, ele vai orar a sós. Ele precisa desse tempo para fazer uma reflexão. Moisés fazia isso. Davi fazia isso. Aliás, você pode ver que algumas das orações mais lindas que Davi fez na sua vida, ele transformou em cânticos que a gente tem nos Salmos. São momentos de reflexão que ele começa a olhar e fala: Senhor, miserável homem que sou. Ou então, Senhor, como eu sou abençoado. Porque as coisas são assim, assim, assim. Ok? Como é que eu posso, então, dentro desse exercício de solitude, levar essa dimensão para um aspecto mais prático? Então, a segunda sugestão é encontrar alguém, uma pessoa, ou algumas pessoas, não muitas, que sejam companheiros confiáveis para que você não seja levado ao auto-engano. Então, uma vez que você faz uma reflexão, e ela é positiva, e nessa reflexão você passa então a entender algumas coisas a respeito de si mesmo, é importante que você tenha alguém, pode ser esposa, pode ser marido, não precisa ser, tá? Depende do nível de maturidade que o seu companheiro ou companheira tem e depende do nível de possibilidade que vocês têm de elaborar essas conversas. Às vezes às vezes não. Eu tenho muitas coisas que eu posso confiar para minha esposa. A gente tem esse nível de intimidade, graças a Deus. Mas há outros temas e outros assuntos que talvez não seja o caso de eu conversar com ela. Talvez seja uma coisa mais no ministério que eu preciso conversar com outro colega pastor. E Deus me deu dois pastores amigos muito chegados que eu posso conversar. Um desses pastores no nível de amizade e um outro pastor no nível de aconselhamento como um pastor mais velho, onde a gente tem um processo de mentoria. E eu posso falar desses assuntos porque eu sei que ele é mais experiente, mais maduro, e ele entende o que eu estou passando e tem uma visão confiável daquilo que eu posso ou não fazer. Inclusive me respeita nas minhas próprias decisões. Ele não diz para mim, você tem que fazer assim. Ele diz, olha, talvez fosse assim, melhor e assim assado. Então é uma relação de confiança. Então procure amigos e parceiros ou pessoas confiáveis que você possa trocar informações, ideias sobre essas reflexões que você tem feito. Por quê? Porque essa pessoa talvez ela te conheça e ela tem uma visão diferente da sua e vai te ajudar ou a confirmar aquilo que você está sentindo, porque lembre, toda reflexão é importante, mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então eu posso, numa reflexão, em algum momento, estar desejando algo de tal maneira que meu coração fica cego. E aí eu vou achar que aquilo é vontade de Deus. E pode não ser. Então, quando paira essa dúvida, um companheiro, um amigo confiável, um mentor, ele vai te ajudar a se livrar do auto-engano, das ilusões. E você vai ter mais certeza e firmeza de que aquilo verdadeiramente faz parte do teu propósito de vida. Não é que a pessoa vai ter que aprovar. Se você procurar alguém, um mentor, um amigo, que tem que ficar aprovando as suas decisões, essa pessoa não é seu mentor. Ela é a figura do seu pai e da sua mãe. Talvez não seja o seu pai e a sua mãe, mas outra pessoa que você procurou para substituir. Tá claro isso? Você vai continuar naquela relação de interdependência. Então não é para aprovar ou reprovar as tuas decisões ou as tuas reflexões, mas para te ajudar a entender esse processo. E aí como é que você vai saber que pessoa é? Ore a Deus e busque isso dentro de você. E você vai saber quem é a pessoa confiável para que você possa ter essa reflexão. Ok? Até aqui, gente? A terceira sugestão. Saia da sua zona de conforto. Agora vai doer.
né? Eu só consigo reconhecer e conhecer meu verdadeiro eu quando eu estou disposto a me arriscar, a passar por situações desconfortáveis, situações de risco. Por quê? Porque quando eu estou na minha zona de conforto, aí a gente volta um pouco naquela pergunta que o Vitor fez na primeira parte da live, né? Como é que eu faço com filhos que estão vivendo essa situação, quando eu sou o filho ou quando eu sou o pai dessa situação? Isso acontece muitas vezes justamente porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Nem como filho, nem como pai. Por quê? Porque tá bom do jeito que tá. Para que arriscar? Vou falar do meu exemplo, gente. Não é porque o meu exemplo é o melhor, mas é porque eu posso falar sem inventar moda. Estou falando do que eu vivi. Tá? Sair de casa. Por exemplo, quando eu fui para o Paraná para ser pastor lá em Foz do Iguaçu, foi uma quebra brusca de zona de conforto. Porque naquele momento minha esposa teve que deixar o emprego onde ela ganhava 2 vezes mais do que eu, tinha um bom salário, a gente morava numa boa cidade, Prudente é uma cidade muito boa para se viver, cidade do interior, tem tudo que a gente precisa, tem aeroporto, tem hospital, tem faculdade, os amigos, um bom clima, uma qualidade de vida muito boa. E, no entanto, a gente teve que abrir mão disso para viver uma vocação, um chamado ministerial. Para ganhar, para minha esposa ficar sem emprego, para eu ganhar metade do que eu ganhava aqui. Mas por quê? Porque havia uma contingência. E naquele momento a gente entendeu que era a vontade de Deus, um chamado, um propósito. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Mas foi doloroso, gente. Vocês não têm ideia do quanto foi pesada essa decisão. Do quanto a gente sofreu financeiramente, do quanto a gente sofreu emocionalmente. Eu me lembro, isso eu já contei algumas vezes aqui para algumas pessoas, de chegar dias em que eu ia atravessar uma passarela na BR, lá perto de Foz do Iguaçu, para ir para o outro lado onde ficava a igreja, né? Para sair da minha casa até a igreja, tinha que passar por cima da rodovia, da BR, e passar por essa passarela. E não, antes que você pense, eu não tinha vontade de pular lá de cima, não. Nunca pensei isso, mas eu olhava para a BR, lá no meio eu olhava para aquela estrada e pensava, essa é a estrada que me leva de volta para casa. E às vezes ficar ali contemplando nos momentos difíceis, olhando, vale a pena? Será que não seria o caso de voltar para casa? E eu poderia voltar para casa, gente. Porque eu teria aqui acolhimento e teria condições, inclusive, de retomar a minha vida. Talvez não no ministério, mas eu ia viver. Graças a Deus eu não fiz isso. Mas eu tive que vencer todas as tentações de uma zona de conforto. Para quê? Para me firmar no ministério, para me firmar no casamento, para me firmar na minha vida e na minha vocação. E deu tudo certo. Alguns anos depois eu retornei para Prudente, foi muito bom. Foi parte da minha jornada ministerial. Mas chegou um momento que eu tive que ir embora, fui para São Paulo, fui estudar. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, esse é o meu exemplo, eu acredito que você deve ter exemplos seus muito mais interessantes do que os meus. Mas o que eu quero dizer é, quando nós quebramos a nossa zona de conforto, quando nós nos permitimos nos arriscar e seguir em frente, isso vai fazer com que a gente cresça, com que a gente se permita enxergar situações da nossa vida de maneira diferente. E a gente precisa enxergar a nossa vida de uma maneira diferente para que as coisas sejam diferentes. Há uma máxima, não está escrito na Bíblia, é uma frase muito usada aí no mundo dos negócios, corporativo e de autoajuda, mas eu acredito nessa frase. Ela diz assim que se você continuar fazendo uma mesma coisa do mesmo modo, você vai sempre colher os mesmos resultados. A frase não é bem essa, mas o sentido é esse. Se eu quero experimentar uma situação nova na minha vida, eu tenho que fazer uma coisa nova. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que arriscar a fazer algo diferente. Então, eu preciso sair da minha zona de conforto. O Peter Escaseiro aqui, ele fala, né, que ele queria ser um pastor que vivesse de um outro jeito. Ele tinha uma vocação que era mais voltada para o ensino, para o estudo, para a pregação. Essa era a vocação dele. No entanto, ele vivia atolado de questões administrativas da sua igreja. Era uma igreja grande. Então você imagina o que é uma igreja grande em termos administrativos. É uma empresa grande. E ele era infeliz, trabalhava igual um cachorro velho,
Ele não conseguia desenvolver plenamente seu ministério, mas ele não tinha coragem de mudar e de assumir algumas decisões. Um dia ele chegou para a liderança da igreja dele e falou: olha, eu não vou mais cuidar dessa parte. Vamos dividir isso em comissões, vamos contratar alguém para fazer um serviço aqui remunerado para essa parte, e eu vou cuidar da pregação e dos estudos. E o que aconteceu? Ele fez isso morrendo de medo, porque ele sabia que ele tinha que sair da zona de conforto dele. Porque, bem ou mal, estava funcionando. E foi a melhor decisão que ele tomou, porque a igreja dele floresceu, cresceu e a vida dele floresceu. Ele passou a ter mais tempo para a família, ele passou a se sentir mais realizado com o seu ministério, e o seu ministério passou a ser muito mais produtivo. Um cara que era espetacular para dar aula, para pregar e para ensinar pessoas, não estava conseguindo fazer isso porque ele estava atolado em coisas administrativas. E tem gente que podia fazer isso muito melhor do que ele. Pensa, por exemplo, se você, às vezes, não está realizando e desenvolvendo coisas que Deus não te chamou para fazer. Será que isso não está acontecendo? Eu já me deparei com situações onde eu estive fazendo e realizando coisas que Deus nunca me chamou para fazer. No ministério pastoral a gente vive esse tipo de pressão. Deixa eu falar um pouquinho sobre particularidades do ministério pastoral e tenta fazer um paralelo com a sua vida, com a sua realidade, seja ela qual for. Você sabe que no ministério pastoral o resultado de um pastor ele não é palpável. O que eu quero dizer com isso? Se eu dou um aconselhamento para uma pessoa, faço uma oração e ela se sente melhor, isso é bom ou ruim? É bom, é ótimo. É a vocação, é o ministério pastoral. Mas você não mede isso em número. Entendeu o que eu quero dizer? Não é mensurável, não é palpável. É real. É visível do ponto de vista da fé. Então não é que não acontece, acontece. Mas como é que a gente consegue medir, em termos, o resultado de um ministério pastoral? Em número de membros, em número de arrecadação financeira da igreja, no tamanho do templo, ou nas reformas e nas obras do templo. Isso é um problema, porque embora isso seja parte visível de um ministério que porventura esteja caminhando bem, mas não é uma regra. Eu posso, por exemplo, fazer uma proposição para encher a igreja, isso vai dar um número bom, e no entanto eu posso estar ensinando uma coisa absurdamente antibíblica. Mas a igreja está cheia. Então você vive um dilema. É claro, eu nunca fiz isso, não me proponho a fazer algo que não seja bíblico. A gente tem que pagar o preço pela correção da nossa fé. Mas isso não significa que a igreja não possa crescer também, aumentar o número de membros ou de arrecadação. Veja, não é essa a questão. Mas é uma tentação permanente. Então no ministério, eu e muitos colegas já nos vimos fazendo coisas que Deus nos chamou para fazer. Então o pastor acaba virando construtor. Eu já construí uma casa pastoral, sem nunca ter mexido com construção na minha vida. Por quê? Porque era importante para a igreja? Claro que era. Mas eu não sou construtor. Eu não sou mestre de obras. Eu sou pastor. A gente não foi talhado para isso. Só que muitas vezes o pastor se envolve nisso porque há uma necessidade de fazer algo que seja mensurável. Vamos reformar o templo, vamos construir e tal. Veja, eu não estou dizendo que isso não seja parte de uma responsabilidade pastoral. Claro que é. Pastor é o presidente de um conselho, pelo menos no sistema presbiteriano de governo. Mas tem gente na igreja que sabe fazer isso melhor que a gente. E às vezes é essa pessoa que vai fazer. Então a gente tem que distribuir as tarefas e responsabilidades de uma maneira saudável. Mas para isso, você tem que correr um certo risco. Tem que sair da zona de conforto e chamar pessoas para sair da zona de conforto também. Eu me lembro quando estava construindo, chegou um ponto que eu chamei o irmão lá que trabalhava com construção e falou assim: pelo amor de Deus, me ajuda. Se você não me ajudar nessa parte aqui, eu não vou conseguir fazer. Isso foi bom para mim e foi bom para esse irmão, porque ele também era membro do corpo de Cristo, tinha uma vocação, tinha um talento, tinha um dom natural para isso, e Deus usou a vida dele. E foi bom para todos. Tá claro isso, irmãos? Então a gente tem que aprender a sair da nossa zona de conforto e assumir os nossos riscos. E aí então a gente chega na última sugestão, na última orientação, que é orar para que Deus nos dê coragem.
Ou seja, cada decisão que eu tomar a respeito disso vai ter uma consequência. Se eu sou um filho que precisa sair da casa dos meus pais ou que precisa sair do peso da responsabilidade ou da pressão dos meus pais, dos meus amigos, isso vai acarretar em consequências. E aí eu preciso de coragem para tomar essas decisões. Gente, toda decisão importante da nossa vida necessita coragem. Você precisa de coragem para decidir qual faculdade você vai fazer. Você precisa de coragem para entrar numa empresa ou num emprego. Você precisa de coragem para sair de uma empresa ou de um emprego. Você precisa de coragem para abrir o seu próprio negócio. Você precisa de coragem para casar. Você precisa de coragem para ter filhos. Você precisa de coragem para comprar ou fazer um financiamento. Você precisa de coragem para pedir perdão. Você precisa de coragem para todas as coisas que são importantes na vida. E às vezes a gente precisa pedir a ajuda de Deus. Orar, Deus me dá força. Deus me dá coragem. Deus me dá capacidade de diferenciação. Ou seja, de não levar em conta toda a pressão externa dos meus pais, dos meus amigos, dos meus professores. Eu ia brincar aqui com o Dr. Cristófani, que entrou agora há pouco na minha live, entrou na primeira parte da nossa live aqui, que ele é um pastor que eu respeito e um professor que eu respeito. Ele foi meu professor de Antigo Testamento, é um doutor em Antigo Testamento, é um exegeta brilhante, é um cara muito inteligente. Quando ele entra nas minhas lives eu falo assim, ai meu Deus do céu, agora eu tô com medo. Por quê? Porque a opinião dele para mim é muito importante, né? Pelo conhecimento, pela sabedoria que ele tem. No entanto, por mais que a opinião dele seja importante, eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que seguir a minha lição aqui, a minha reflexão, sem me preocupar com o que ele vai pensar ou não pensar. E via de regra eu sigo. Lógico que eu faço uma brincadeira com ele, porque eu gosto muito dele. Mas eu falo assim, bom, se eu falar alguma bobagem aqui, você faz de conta que eu não falei nada e deixa eu seguir aqui. Por quê? Porque eu tenho que seguir. Eu tenho que ir em frente. Uma das coisas que esse professor me ensinou com relação à pregação foi que quando a gente vai para a igreja como pastor, você chega lá e você vai encontrar na igreja pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes. E quando eu estou dizendo inteligente, eu não estou dizendo que essa pessoa seja doutora em alguma área. Estou dizendo que ela é inteligente, com capacidade de elaboração. Então, eu assumi a igreja com 20 e tantos anos de idade e fui ser pastor de presbíteros com 70 anos de idade, com toda uma vida na igreja, pessoas que tinham um nível cultural, intelectual até mais alto do que o meu, pessoas que já tinham estudado e etc, etc. Mas quem que Deus colocou para ser pastor daquela igreja? Colocou eu. Colocou a minha pessoa. Então, é o mesmo conselho que Paulo dava para Timóteo lá, né? Para que Timóteo, eu falei sobre isso quarta-feira no culto de oração, para que ele não deixasse que a sua mocidade, que a sua juventude fizesse com que ele se sentisse diminuído. Por quê? Porque no meu ego, né, no meu projeto de vida, propósito de vida dado por Deus, eu tinha que assumir o meu lugar. Foi fácil, irmãos? Não. Foi não. Foi logo de cara, já vim pronto? Não. Tive que aprender. Tive que sair da zona de conforto. Tive que orar por coragem. Até hoje eu peço coragem para Deus, para muitas coisas que eu faço. Mas tem dado certo, até hoje. Ok, irmãos? Então, oremos para que Deus nos dê coragem, para que Deus nos dê ideias, para que Deus nos dê consistência e que nós possamos conhecer a nós mesmos. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente desenvolve essa capacidade, mais a gente entende o propósito de Deus e melhor fica o nosso relacionamento com Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que queira falar? Se você quiser, pode escrever aí no comentário. A gente ainda fala um pouco a respeito disso. Se não houver, eu quero fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Enquanto isso, eu tomo um gole d'água aqui.
Ok? Amém? Tudo bem, gente? Joia! Eu vou encerrar e a oração que eu vou fazer, eu quero fazer a oração que está no final do capítulo, que o autor escreveu, que é uma oração inspirada aqui em Santo Agostinho, que ele diz assim: concede, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. Então eu vou fazer essa oração lida, tudo bem? Você pode orar comigo, depois você pode fazer a oração sozinho, se você quiser, lendo o seu próprio texto aí, colocando as suas próprias palavras também. Vamos orar? A oração diz assim: Senhor, ajuda-me a ficar tranquilo diante de Ti. Leva-me a uma visão maior de quem Tu és, e fazendo isso, que eu possa ver a mim mesmo, o bom, o mal e o feio. Dá-me coragem para seguir-te, para fielmente me tornar a pessoa singular para a qual me criaste. Peço-te pelo poder do Espírito Santo, para não copiar a vida ou a jornada de outra pessoa. Deus, esconde-me nas trevas do teu amor, para que a consciência do meu falso eu diário desapareça de mim como um vestuário poluído. Que o meu eu profundo caia na tua presença, conhecendo a ti somente, levado para a eternidade como uma folha morta do inverno de novembro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te conceda isso, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue te dando coragem, a mim, a todos nós, para que nós sigamos em frente, para que nós sejamos o verdadeiro eu, pelo qual Deus nos chamou, para que nós sejamos. E que a gente possa se despir de tudo aquilo que nos polui, para viver de uma maneira verdadeira, conforme a vontade de Deus. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença aí nessa 1h30 de live. Que Deus te abençoe e a gente continua se encontrando. Vamos continuar semana que vem no capítulo 5. Na próxima gravação eu já estou em São Paulo, de volta na minha casa, e a gente segue adiante, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário depois, algum insight que porventura surja, pode me mandar uma mensagem aqui no Instagram. Se você tem meu WhatsApp, você pode mandar também. E a gente vai batendo um papo e conversando sobre isso, tá bom? Deus te abençoe. Um bom sábado. Em nome de Jesus.